Fala pessoal, professor Marcelo Soares para comentar mais algumas questões que caíram no concurso da Codevasf. Nesse vídeo vamos comentar as questões sobre planejamento. Então vem comigo ver essas questões. Primeira questão diz assim: o planejamento organizacional é um nível tático do planejamento estratégico, que contém ferramentas para ação no nível operacional. Gente, questão bastante polêmica, né? Felizmente foi anulada pela banca organizadora. Tem até doutrinadores que vão nessa linha de raciocínio e por isso o gabarito preliminar da banca foi que o enunciado estava certo, né? Só que esse termo aqui, planejamento organizacional, na maior parte dos livros, inclusive no livro do Hidalberto Cavenato, do Maximiano, planejamento organizacional é tratado como sinônimo de planejamento estratégico, ou seja, planejamento que envolve toda a organização. Justamente por ter divergências na doutrina, a banca optou por anular o enunciado. Felizmente, tá, gente? Às vezes a banca comete esses deslizes e mantém um gabarito para desespero de todos os candidatos, né? Mas nesse caso não. A banca, ressaltou a divergência na literatura que trata sobre o assunto e anulou esse enunciado. Vamos para a próxima questão. Em termos de gestão de riscos, o planejamento estratégico implica assumir riscos maiores que os assumidos no planejamento tático. Gente, isso está perfeito. Por quê? Porque lá no planejamento estratégico é que são tomadas as grandes decisões, as decisões que vão afetar toda a organização, né? E que vão dirigir a organização para o longo prazo, né? Então, é justamente por ser mais genérico, né? E por definir os rumos de toda a organização, é justamente por isso que o planejamento estratégico ele tem sim um risco muito maior que o planejamento tático. Afinal, quando você está no planejamento estratégico, você está definindo aí o curso de ação de toda a organização. Quando você está no planejamento tático, você está definindo os rumos apenas de um departamento, né? E definindo os rumos de um departamento de acordo com as decisões que já foram tomadas no planejamento estratégico. Afinal, você vai se lembrar, né, que o planejamento tático ele é um desdobramento do planejamento estratégico. Então, no nível estratégico, eu tenho aí um maior nível de risco, né, e de incerteza também. Beleza? Exatamente isso que o enunciado está dizendo. Olha, o planejamento estratégico implica assumir maior riscos, né? Então, isso está correto. Próxima questão. Plano de pesquisa de mercado e plano de distribuição são ferramentas típicas do nível de planejamento mercadológico que faz parte do planejamento estratégico. Gente, o plano de pesquisa, né? Pesquisa de mercado e plano de distribuição aí são algumas ferramentas que a gente utiliza para fazer análise ambiental, né? Análise ambiental, que é uma das etapas do planejamento estratégico. Então você vai se lembrar que a gente utiliza normalmente a análise SWOT, né, para mesclar as características ali internas da organização, né, pontos fortes e pontos fracos, e vai associar isso com as oportunidades e ameaças do ambiente. Mas como é que eu identifico oportunidades, né, no mercado? Como eu identifico ameaças? Através justamente de algumas ferramentas. Então, para identificar oportunidades no mercado, eu posso utilizar justamente essas ferramentas, como pesquisa de mercado, né? Vou identificar, poxa, qual é o nicho que está surgindo aí no mercado, né? Quais são os clientes que eu posso atender. Então, eu utilizo justamente esse plano de pesquisa de mercado e plano de distribuição. São possíveis ferramentas para fazer esse planejamento mercadológico que faz parte do planejamento estratégico. Então isso aqui está perfeito, né? Gabarito correto. Vou destacar aqui que essa questão ela também suscitou um pouco de polêmica. Por quê? Porque lá no livro da Hidalberto Cavenato ele fala assim, tem até uma tabelinha, né? Ele coloca que o planejamento do setor de marketing ele é um planejamento tático. Afinal, quando a gente está falando do planejamento aí de um setor específico, né? Seria então um planejamento de nível tático. Só que você tem que entender um pouco o contexto do enunciado. O enunciado não está falando sobre o departamento de marketing, ele está falando de uma análise ambiental, né? Ele está falando aqui, poxa, eu estou avaliando todo o mercado. E a gente sabe que o planejamento que tem maior interação com o ambiente, o planejamento que olha para o mercado, é de fato o planejamento estratégico. Então, como o enunciado foi nessa linha de raciocínio, na minha opinião, está mesmo correto, né? Mas entenda aí a problemática e todo o debate que ocorreu em relação a essa questão. Mas
como eu falei, o gabarito considerado aí validado pela banca foi mesmo correto. Mais uma questão, o planejamento tático é aquele que contempla as metodologias de desenvolvimento e implementação das metas estabelecidas, tendo prazo mais curto que o do planejamento operacional. Isso aqui invalida o enunciado, né? Porque a gente vai lembrar que o planejamento tático ele tem o quê? O prazo de uma orientação para o médio prazo, enquanto o planejamento operacional ele está orientado para o curto prazo. Lembra lá da história? Planejamento estratégico, longo prazo, planejamento tático, médio prazo e planejamento operacional, curto prazo. Aqui ele está dizendo que o planejamento tático tem um prazo mais curto que o planejamento operacional, e isso está errado, enunciado, portanto, errado. E assim a gente chega ao final de mais um vídeo comentando as questões da Codevasf, né? Espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, Marcelo, aquela questão ali que foi anulada, eu achei que foi isso, por isso, né? Se você quiser comentar também a questão sobre planejamento estratégico, que de fato, né, teve aí, tem argumentos para a gente tentar anular também essa questão, porque como eu falei, dentro de uma perspectiva de planejamento de marketing de um setor específico, seria um planejamento tático e não um planejamento estratégico. Então existe uma margem. Se você quiser conversar um pouco sobre isso, ficou com dúvida, alguma coisa, me procura lá no grupo do Telegram, o Administração Faixa Preta, onde eu coloco todo dia uma questãozinha para a gente comentar. Beleza? Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.